Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Davi Menezes, o Semeador Espírita. E o tema de hoje é Educação do Espírito. Afinal de contas, cada vez mais temos que lidar com o desafio que é educar crianças e jovens. Mas antes de começarmos a nossa conversa, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ao final não esqueça de compartilhar com os amigos, tá bom? O tema Educação do Espírito é de primordial importância. Afinal de contas, como diz Humberto de Campos, crianças e jovens criadas na permissividade e na liberdade geram o germe dos grandes desafios e problemas da humanidade. Então, muitas pessoas acreditam que para demonstrar o seu amor, precisam criar os filhos, dando a eles tudo o que desejam, todo o conforto e privando das dificuldades e obstáculos do caminho. Iremos perceber que este é um dos grandes equívocos que praticamos diariamente. Para deixar isso mais evidente, irei relatar para vocês, em breves palavras, um caso que Humberto de Campos conta no livro Contos desta e de Outra Vida. O nome do capítulo é Álbum Materno. Nessa história, vamos nos deparar com a vida da senhora Silvéria Lima, que era casada com Jorge. E Silvéria Lima teve, em determinado momento, um filho. Quando o filho nasceu, foi toda aquela alegria natural de quem acaba de ser mãe, acaba de ser pai. E passou então a devotar inteiramente a sua vida a cuidar dessa criança, a quem passou a chamar de Maurício. Porém, embora não fossem ricos, tinham uma certa condição financeira. Quando o filhinho nasceu, tinha lá um bercinho de madeira para ele, mas logo com poucos dias de vida, a Silvéria implicou com o berço e passou a exigir que o seu marido comprasse um berço mais luxuoso para seu filho, porque afinal era o seu príncipezinho, não podia ficar em um berço de madeira qualquer. O marido que é o Jorge, ele era uma pessoa que tinha conhecimento espírita e buscava, se melhorar a cada dia. E alertou a Silvéria: olha, Silvéria, temos que nos controlar. Afinal de contas, muitas pessoas não conseguem ter sequer um berço de madeira desse. Não vamos estimular esse luxo, essa vaidade. Silvéria, porém, insistiu até que ele comprou esse berço. E daí para frente nós iremos perceber como a Silvéria cada vez mais ficava tentando agradar excessivamente a seu filho e perdia muitas oportunidades de discipliná-lo. Afinal de contas, ainda nos primeiros anos de vida, com 2 anos de idade, o Mauricinho azunhou em um determinado episódio o rosto da babá e o seu pai, o Jorge, foi repreendê-lo por isso. A mãe interferiu dizendo: não, coitado, é uma criança, não sabe o que está fazendo, foi uma brincadeirinha qualquer. E aí isso foi apenas o início de muitos episódios que vieram cada vez mais se agravando. Pouco tempo depois, o Mauricinho, com 4 anos e meio de idade, já adotou uma atitude muito mais grave. Ele ateou fogo em um cachorrinho após jogar querosene nele. E o pai foi querer mais uma vez reprimir, corrigir. E a mãe intercedeu dizendo: coitado, ele não fez isso por maldade, é uma criança inocente, é um anjo. Quem sabe ele imaginava que porque esse cachorro velho todo sujo, ele imaginava até que jogando aí o fogo fosse limpar essa sujeira desse cachorro. Mas o Jorge era mais consciente de tudo. Pela visão espírita que ele tinha, ele sabia da reencarnação e foi alertar sua esposa sobre isso e dizer: olha, Silvéria, não é bem assim. Nós amamos o nosso filho, mas não podemos esquecer de que ele é um espírito em evolução. Ele pode não ser esse anjinho que você imagina. Ele com certeza, assim como todos nós, tem os seus débitos do passado, tem as suas necessidades de reparação e de resgate nessa vida atual. Não podemos deixar isso repetir. Mas, mais uma vez, a Silvéria passou a mão na cabeça do filho. E os anos passaram e aos 6 anos e meio, um outro episódio muito chocante de agressividade aconteceu. Mauricinho
após ser contrariado pela babá, jogou um copo de vidro no rosto da babá, lesando os olhos dela. Novamente, a mãe colocou panos quentes na situação. Aos 11 anos de idade, o comportamento dele já estava tão intolerável que ele chegou a ser expulso de 3 escolas em que estudava. E a mãe sempre ali acalmando a situação, vendo perseguição em tudo, que o Maurício era um coitadinho, perseguido pelas escolas, era muita falta de sorte que ele tinha. O pai, consciente do que acontecia, quis interná-lo, né, em uma escola mais rígida, digamos assim. A mãe não aceitou. Então o pai tentou uma outra alternativa de colocá-lo para trabalhar aos 14 anos de idade, para ver se ele criava uma disciplina maior em um comércio de uma pessoa conhecida. E a Silvéria disse: jamais, nós temos a condição de dar ao nosso filho tudo que ele quer, sem ele precisar lidar com o patrão, com regras, com disciplina. Ele não precisa disso. E então os anos continuaram se sucedendo, os hábitos dele foram cada vez piorando mais, e aos 15 anos de idade ele já tinha sido acusado de prática de crime de furto, de ser usuário de maconha, e percebemos que tudo está cada vez se tornando mais grave, simplesmente por falta de disciplina. Não foi por falta de amor, porque amor a mãe dava, o pai também. O problema era que essa criança, que agora já era um jovem, cresceu até então sem limites, podendo fazer tudo o que desejava, que a mãe acobertava. Ao fazer 17 anos de idade, a mãe exigiu que o pai desse ao filho um carro de presente. Veja só, nem era maior de idade ainda. O pai então quis recusar, mas a mãe insistiu e o pai não foi forte o suficiente e acabou dando o carro para o Mauricinho. Então, o Mauricinho, logo depois disso, foi acusado mais uma vez, né, foi até detido na delegacia por uso de maconha. O desgosto para o pai foi tão grande que ele teve um infarto e faleceu. Logo depois disso, a mãe passou a dar para o filho tudo que queria, sem nem mesmo ter o pai, para tentar evitar que isso acontecesse. Sabe o que aconteceu depois? Vizinhos vieram informar que o Maurício estava envolvido em furto de joias, em falsificação de cheque, em estelionato, e em tudo a mãe via apenas perseguição. O detalhe, meus amigos, é que tudo isso ela ia registrando em um diário, que no livro do Humberto de Campos, quando você só pegar aqui rapidinho, ele registra aqui esses apontamentos que a espiritualidade recolheu desse álbum materno que estava registrado no diário. E lá tem dia a dia, né? No mês de outubro, mês de junho, de ano a ano. Mas eu queria ler para vocês um pequeno trechinho da anotação que tem no dia 22 de fevereiro de 1961, que diz assim: a mãe falando no diário: nunca pensei que o nosso velho amigo Noel chegasse a isso. Culpar meu filho, sempre a mesma arenga, dizendo que Maurício agora está na maconha, Maurício no furto. Agora é um dos mais antigos companheiros de meu esposo que vem denunciar meu filho, como incurso em suposto crime de estelionato, que teria falsificado a letra dele num cheque, roubando-lhe 300 contos. Mas é tudo perseguição e mentira. Já ouvi dizer que o Noel anda caduco, é um usurário caminhando para o hospício. Essa que é a verdade. Sou mãe, não permitirei que meu filho sofra. Nunca admiti que ninguém levantasse a voz contra ele. Maurício nasceu livre, é livre, faz o que entende e não é escravo de ninguém. Estou revoltada, revoltada. E aí, olha o que o espírito do Humberto de Campos fala no final. Neste ponto do álbum, terminavam as confidências de Dona Silvéria, cujo corpo estava ali, inerte e ensanguentado diante de nós, os amigos desencarnados que fôramos chamados a prestar-lhe assistência. Acabara de ser assassinada pelo próprio filho, obsidiado e sequioso de herança.
Enquanto selecionávamos as últimas notas do álbum singular, Maurício, em saleta contígua, telefonava para a polícia depois de haver armado habilmente a tese de suicídio. É uma história chocante, é uma história impactante, é uma história que nos alerta fortemente para o nosso dever de educação dos nossos filhos. Essa mãe que não quis que o filho sofresse, quis dar a ele tudo que ele sempre sonhava, terminou assassinada pelo próprio filho, porque ele queria obter ali os frutos da herança. E para piorar, o filho ainda simulou um suicídio da mãe para não ser punido pela justiça humana. Então, o melhor que podemos fazer para nossos filhos não é dar a eles tudo o que eles querem, mas apenas o que eles precisam para a sua evolução. Afinal de contas, não há pai melhor do que Deus, que nos ama plenamente. E Deus não nos dá tudo o que nós pedimos, mas nos dá sempre tudo o de que necessitamos. Porque Deus sabe que é nos obstáculos, nas dificuldades, nas dores, na superação do sofrimento que nós crescemos, que nós evoluímos, que nós fortalecemos o nosso caráter. E assim também precisamos fazer com os nossos filhos. Dar amor, dar atenção, mas saber disciplinar no momento necessário para que não venhamos a incorrer nesse mesmo equívoco e passar por esse mesmo sofrimento que a Silvéria passou. E o pior de tudo é depois ainda termos que lidar com a dor do arrependimento. As crianças, elas necessitam ter limites. Afinal de contas, lá no Livro dos Espíritos, na questão 383, quando pergunta sobre a utilidade da infância, vemos aqui a resposta justamente essa. Para que possamos aproveitar esse período em que o espírito ainda está mais suscetível a receber novas informações, novos valores, assimilar bons exemplos, que aproveitemos este momento para educar os nossos filhos. Certa vez uma mulher perguntou ao Chico Xavier: Chico, meu filho está com 7 anos de idade e eu queria saber a partir de quando eu devo me preocupar com a educação dele. E o Chico então disse: você já está pelo menos 7 anos e 9 meses atrasado. Porque nós temos que nos preocupar com a educação dos nossos filhos desde a sua concepção. Porque a partir desse momento o espírito já está ligado ali ao nosso corpo, ao corpo da mãe, e está recebendo a influência do amor, da atenção, de todo o carinho que temos para dar para ele. E logo depois que nasce também, em tudo nós podemos corrigir os pequenos defeitos que vão se manifestando. No Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que nós devemos combater qualquer germe de orgulho e de egoísmo que brotem, que se manifestem nas condutas de nossos filhos. E não achar que tudo é uma fase. Tem muitas pessoas que têm essa ilusão de achar que tudo é uma fase. É uma fase, vai passar. Realmente, as crianças apresentam comportamentos comuns a algumas fases do desenvolvimento. Mas, se aqueles que são responsáveis pela sua educação não aproveitarem essas fases para modificar esse comportamento, auxiliar a criança a superar essas limitações, essa fase não vai passar. Virão outras depois, cada vez mais se manifestando o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, aproveitemos todos os instantes para corrigirmos essas crianças. Temos que ter cuidado para que a liberdade não vire libertinagem, porque quem cresce sem limites não sabe lidar com aqueles que precisam enfrentar depois na fase adulta. Não é à toa que muitos grandes líderes, grandes donos de empresas, falam que o grande problema de hoje nem é tanto o conhecimento acadêmico, mas acima de tudo o quociente emocional. São muitos os jovens que chegam para o mercado de trabalho com um alto quociente de inteligência,
conhece sabendo aquilo que é ensinado na escola, mas com um baixo quociente emocional. Não querem cumprir regras, não sabem lidar com frustrações, não sabem lidar com rejeições e terminam ou abandonando o trabalho ou tendo que ser colocado para fora por não se enquadrarem nas regras. É importante destacar, como diz Divaldo Franco, que amar não é dar coisas, mas é dar-se. Eu lembro de um filme já antigo, dos Trapalhões, em que tinha uma criança que era filha de um homem muito rico. E esse homem era um grande empresário e, como trabalhava muito, não tinha tempo para cuidar do seu filho. E ele acabava delegando para os empregados. Para o filho, porém, não faltavam brinquedos e tudo o que ele desejava. O quarto cheio de jogos, de brinquedos, de videogame. Tinha inclusive um equipamento, né? Que era, como, na época, tipo como se fosse um CD, uma coisa assim que colocava e tocava histórias, né? Contos, fábulas. E eu sei que o filme vai passando, tudo no final do filme tem aquela lição de moral. Quando tem o encontro realmente do pai com o filho, o pai percebe o tempo que perdeu e pergunta: "Ô meu filho, mas por quê? Que você fica assim tão triste? Se eu lhe dou tudo o que eu quero?" E aí o filho diz: "Ah, papai, mas eu queria mais a sua presença, eu queria que o senhor lesse uma história para mim." E o pai diz: "Ah, mas para quê? Tem tantas histórias aí, ó, tem esse aparelho que toca e que conta essas histórias." E o filho disse: "Ah, papai, mas eu queria que o senhor me contasse a história. Porque é disso que eles precisam, da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso afeto, perceber que são importantes para nós. E nessa convivência, ao mesmo tempo em que damos amor, vamos colocando limites. Porque essas duas vertentes da educação são indispensáveis para uma evolução espiritual saudável da criança." O espírito Luiz Sérgio, em um livro chamado Driblando a Dor, nos adverte que os pais devem ter no mínimo 2 horas diárias de relacionamento com seus filhos. E muitos dizem: "Ah, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade." Na verdade, meus amigos, as duas coisas importam. É óbvio que você ficar muito tempo com seu filho, mas sem qualidade de relacionamento também não resolve. Mas se você acha que 15 minutos de conversa por semana, dando atenção para o seu filho, é suficiente, não é. Não é mesmo. É melhor do que nada? É, mas não é o suficiente. Para se estabelecer uma relação de confiança, uma relação em que ele entenda os motivos dos limites, em que você perceba quando colocar esses limites, porque muitas coisas só se manifestam na convivência. É na hora do almoço, na refeição em família, que você vai educar seu filho a lidar com aquela situação, de como usar o garfo e a faca, não falar de boca cheia, respeitar a vez do outro na hora de se servir, não pegar a comida em excesso de um prato e esquecendo dos outros que vêm depois. Isso tudo só em relação ao almoço. Aí você vai dizer: "Ah, mas eu conversando com ele eu falo." Mas não é a mesma coisa, porque a criança, até mesmo o adulto, não aprende tudo só falando. Você vai falar para o seu filho, e ele vai errar, e você vai corrigir. E ele vai errar novamente aquela mesma coisa, você vai corrigir de novo. Porque o processo de educação é um processo de ensinamento, de correção, de repetição. E isso se manifesta em tudo. Como ele entra no carro, colocar o cinto de segurança, respeitar as leis de trânsito, não passar na poça d'água molhando nas pessoas que estão trafegando pela rua. E aí só 2 coisas que eu falei, simples no nosso dia a dia, e que se você não estiver convivendo com seu filho, você não vai ter a oportunidade de ensinar esses valores a ele. É importante também que nós tenhamos a consciência de que, impondo limites aos nossos filhos, isso vai dar a eles mais equilíbrio, porque na verdade a criança tem necessidade dessas limitações. A criança precisa, por exemplo, de uma rotina. Não se pode deixar a criança acordar quando quer, dormir quando quer, comer o que deseja a qualquer instante. A criança precisa, e ela se dá bem com a rotina, mesmo que ela não perceba.
Às vezes você vai querer colocar seu filho para dormir, e eu tenho 3 filhos que já estão na adolescência, mas eu me lembro demais quando eram criancinhas de 2, 3 anos, e eu sempre tinha o hábito de colocar para dormir no mesmo horário, ali à noite, cedo. E eles estavam ali, digamos, 8h30 da noite. Quando dava 8 horas, estavam numa euforia, ainda correndo para cima e para baixo na casa, pulando na cama, cantando. E algumas pessoas diziam: esses aí que vão dormir agora, duvido. Eles diziam: vão dormir. Ah, mas não vão querer dormir. Não, querer não vão. Não vão mesmo querer dormir essa hora, brincando desse jeito. Mas vão dormir sem querer. Eu pegava, mandava entrar pro quarto, contava uma historinha ali 10 minutinhos com eles, com a luz já apagada, só com um abajurzinho ligado, fazia uma prece com eles e depois mandava dormir. Exigia que fizessem silêncio. Aos poucos ali conversavam um pouquinho, iam parando. Meia hora depois, 40 minutos depois, estavam todos dormindo. E acordavam no outro dia, dispostos, com a mente ativa para aprender o que fosse necessário, porque é indispensável essa rotina também. Devemos lembrar aquele ensinamento que é até bíblico, né? Quem não faz seus filhos chorar, chora por eles. Não quer dizer que seja para espancar os nossos filhos, mas as crianças têm que crescer sabendo lidar com frustrações, porque afinal de contas, elas não terão o papaizinho e a mamãezinha para sempre para protegê-las. Elas irão lidar com chefes complicados, com concorrência no trabalho, com concorrência na vida, na escola, e vão perder muitas vezes essas concorrências, e tem que saber lidar com essas frustrações, para que depois não venham, na primeira contrariedade, ou mesmo em várias contrariedades, querer tirar a sua própria vida, perder o ânimo pela existência. Façamos nossa parte, lembrando sempre que por mais que naquele momento o nosso filho esteja chorando, isso é para o bem dele. E lembrando também que ser pai e ser mãe é muito mais do que ser amigo ou amiga. Amigos e amigas, eles serão muitos ao longo da vida. Muitos passarão, muitos ficarão pelo caminho, mas pai e mãe, eles só têm um. É insubstituível e precisa, você que é pai, você que é mãe, ou você que faz o papel de pai e mãe, é uma avó que cria como se fosse seu filho, tem que ter essa consciência. O seu papel é muito mais do que o de um amigo. Pode ter amizade, sim, mas saber que, acima de tudo, você está ali para disciplinar e educar o seu filho. Não foi à toa que Deus criou essas figuras de pai e de mãe, porque se fosse assim, a humanidade poderia surgir do nada, como uma planta que nasce que nasce de um pai ou de uma mãe para ficar acompanhando na sua evolução. Se fosse assim, nós não teríamos um período de infância tão grande, porque é justamente devido a essa necessidade de repetição, de experiências, de ensinamento, que o nosso período de infância é tão dilatado, digamos assim. Além disso, precisamos destacar que a permissividade muitas vezes gera ingratidão. Quem aqui não conhece algum caso, de um pai ou de uma mãe que criou o filho dando tudo o que ele queria e no final recebeu apenas ingratidão? Tenho certeza de que vocês conhecem alguma história assim. Mas eu vou contar uma para vocês que está em outro livro do Humberto de Campos, que é no livro Reportagens de Além Túmulo, no capítulo 6, chamado O Drama de André. André teve 2 filhos e ele, apesar de espírita, entendia que os filhos deveriam crescer dentro da sua liberdade, sem necessidade de ir para a religião, porque também André ele era muito influenciado pela crença do positivismo. E a esposa de André queria levar os filhos para a religiosidade, mas ele não aceitava, porque dizia que não queria que eles crescessem com as limitações, com aqueles complexos criados dentro de religiões tradicionais, como, por exemplo, crenças infundadas. E a mãe dizia: olha, André, mas se você não quer que a gente leve para a igreja, ou para o centro espírita, ou seja para onde for, mas pelo menos vamos criar um ambiente na nossa casa
em que haja a religiosidade, que haja um momento do culto do evangelho no lar, em que possamos dialogar com nossos filhos sobre os ensinamentos de Deus, de Jesus. E André diz, não, isso é besteira, eles vão crescer, quando tiverem grandes eles vão resolver o que querem da vida, em relação à religião. E assim cresceram seus filhos com toda a permissividade possível. Mas, diante dessa permissividade que André deixou para seus filhos, começaram a surgir vários problemas. Esses filhos que não tinham referências morais passaram a se deixar seduzir pelos caminhos do mundo, pela facilidade da criminalidade, começaram a se envolver com furtos, com exigências descabidas da sua mãe. E certa vez André chegou do trabalho e ouviu um barulho no interior da casa. Quando ele menos espera, ele se depara com uma cena muito triste. Os seus 2 filhos, com 15 anos de idade, estavam ali espancando a sua mãe. E esses mesmos filhos que só conseguiram terminar o primário com 15 anos de idade, para nós percebermos o tanto que cresceram sem disciplina. E ao se deparar com aquela cena tão difícil, André ficou muito chocado com o que tinha acontecido e quis expulsar os filhos de casa, mas a mãe não permitiu. Na verdade, nessa ocasião, eles já eram maiores de idade um pouco. Porém, eles, pouco tempo depois dessa situação, acabaram se envolvendo em furtos e foram presos. André ficou com tanta vergonha da situação de ver seus filhos envolvidos com a criminalidade, que vendeu tudo que tinha e foi embora para outro estado, junto com a sua esposa, mesmo sem ela desejar essa mudança. Porque ele não aceitava ser apontado, não aguentava mais ser apontado na rua e ouvindo os comentários das pessoas sobre o comportamento dos seus filhos. Para a surpresa de André, certa vez ele estava já nesse outro estado, morando em uma casa, afastado dos filhos que estavam presos. Os filhos nem sabiam onde o pai estava morando, mas por coincidência do destino, que nós sabemos que não é tão coincidência assim, um deles, antes chamado Oscar, que eram 2 filhos, o Oscar e o Léo. Um deles era o Oscar, conseguiu ser libertado da prisão, mas voltou a cair na vida do crime. E de casas em casas, de cidades em cidades, ocorreu que certa vez o Oscar, por, entre aspas, coincidência do destino, foi cometer o crime de furto justamente na residência do seu pai, André. Em período noturno, André acordou assustado com o barulho na casa e percebeu que tinha alguém. Armou-se, foi ali naquela penumbra, devagarinho, viu o que estava acontecendo. Quando percebeu o malfeitor no interior da sua residência, efetuou o disparo de arma de fogo. Depois que o criminoso caiu, atingido pela bala, André aproximou a luz do seu rosto e percebeu que era o seu filho Oscar. Veja só que dor para o André. A partir daí, o relacionamento dele com a esposa ficou ainda mais complicado. A mãe teve um desgosto tão grande pela morte do filho que acabou morrendo também por complicações da sua saúde. Daí então, André ficou mais desgostoso da vida. Terminou sendo preso nesse momento em que o filho foi assassinado, porque ele não quis dizer para a polícia que ali era seu filho. Então ele foi preso por alguns dias até provar na justiça que estava apenas ali agindo em legítima defesa devido à invasão da sua residência por um bandido. Nessa luta para encontrar a sua liberdade novamente, André teve que gastar muito dinheiro com a justiça, com advogado, essas custas de processo, e perdeu muito do seu patrimônio. Viu-se necessitado de mendigar. Teve que ir para a rua mendigar, muito difícil os seus dias. Esses dias sucederam assim, dependendo dos favores das pessoas da cidade. Até que certa vez ele estava já no período noturno, caminhando próximo a um rio, quando um rapaz que estava em uma embarcaçãozinha que fazia a travessia do rio, o convidou
para entrar no barco, ele iria ajudá-lo a atravessar para o outro lado do rio. Só que aquele rapaz do barco estava mal intencionado. Ele apenas queria subtrair pertences daquele mendigo que era o André. Então, na metade do caminho, o rapaz que conduzia o barco, observou que tinha uma bolsazinha lá onde o André carregava, na qual o André carregava as doações das pessoas, as moedas que recebia, o dinheiro que lhe dava. E aproveitando-se do período noturno, da escuridão, que não havia ninguém por perto, o rapaz que conduzia a embarcação tomou a bolsa do André e o jogou na água. Ao jogá-lo na água, e André estava gritando, e o rapaz então olhou para ele e disse: "Pode gritar, velho, que essa água aí não vai te socorrer em nada." Ao ouvir a voz daquele rapaz, André reconheceu que era o seu filho Léo e acabou morrendo. Veja só que tragédia. André matou um filho e foi assassinado pelo outro. Quem sabe, se ele tivesse dedicado a sua vida a orientar os seus filhos no caminho do bem, no caminho da prática do amor, da disciplina, da resignação, do respeito, da necessidade do esforço no trabalho, muito provavelmente isso não teria acontecido. Portanto, meus amigos, nós temos que ter essa consciência de que amar não é dar tudo que os nossos filhos querem. Se nós realmente amamos os nossos filhos e queremos que eles sigam pelo caminho do bem, nós temos uma receitinha pequena e bem simples de seguir. Basta que nós tenhamos assim a determinação necessária para isso. Que é a seguinte fórmula. Primeira coisa, educar nossos filhos conforme o exemplo de Jesus. Mostrar a eles que Jesus Cristo é o modelo e guia da humanidade. É o padrão que nós devemos ter como norma de conduta. Que não fiquemos valorizando excessivamente pessoas falhas que estão aí na mídia apenas pelo sucesso momentâneo ou pelo número de seguidores que tenham nas redes sociais. Orientá-los desde pequeno também a terem respeito por tudo e por todos, tanto como pessoas, animais, coisas, brinquedos, seja o que for. Não deixar, por exemplo, que o filho manifeste a sua raiva, quebrando pratos, quebrando brinquedos, como forma de extravasar. Conheço pessoas que deixavam seus filhos fazerem isso, gastarem excessivamente água, maltratar animais, quebrar brinquedos, sob a alegação de que era uma criança que tinha muita energia e que precisava extravasar. Existem muitas outras formas saudáveis de extravasar. Por que extravasar quebrando? Em vez de extravasar construindo, extravasar fazendo uma obra de arte, desenhando, pintando, plantando, capinando, seja o que for. Mas jamais quebrando ou destruindo nada. A terceira coisa, combater os vícios morais. Desde pequeno, em todas as manifestações de orgulho e de egoísmo, procurarmos ali tolher aquele germezinho que vai se manifestando e que são as duas piores chagas da humanidade, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Ensinar nossos filhos a dividir o que tem, sem ser escondido. O seu filho tem muito brinquedo? Então diga para ele escolher alguns para doar para as crianças necessitadas. Mas meu filho não quer, eu vou pegar e dar escondido. Não adianta, ele tem que aprender a adotar essa conduta também. A outra coisa é ensiná-los a lidar com as frustrações, conforme já falamos aqui várias vezes. E acima de tudo também, o bom exemplo dos pais. Não basta você ficar falando, ensinando a fazer coisas boas e ter uma conduta diferente. Dizer para seu filho não ser agressivo e você ser agressivo no trânsito, ser agressivo com alguém na sua vida. O exemplo arrasta, como fala aquela frase, né? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Acima de tudo, o exemplo do pai e da mãe, que são as duas figuras centrais na formação da personalidade de todos nós. É importante destacar também que
muitas vezes nós vamos fazer tudo isso pelos nossos filhos, educá-los no caminho do bem, dar o amor e a disciplina necessários, mas no final pode ser que nós venhamos a colher apenas ingratidão. E agora, se isso acontecer? Se isso acontecer, nós estaremos com a consciência tranquila e estaremos também informados pelo Espiritismo de que nós vivemos em uma lei de encarnação e reencarnação. Se nós estamos agora colhendo frutos ruins de uma boa plantação que fizemos, é porque certamente no passado nós também fomos ingratos, nós também desrespeitamos os nossos educadores, nossos pais e mães, seja o que for. Tenhamos paciência, porque o processo evolutivo é lento e é longo, porque a nossa vida é eterna. E se ao final de tudo nós infelizmente não conseguirmos ver a produtividade do nosso plantio nessa encarnação, lembremos que o nosso papel é como do semeador, é plantar a semente do bem, do amor, do bom exemplo. Se por acaso ela não germinou agora, não chegou o momento, mas tenhamos a certeza absoluta de que se não tivéssemos plantado e cuidado dessa semente, a situação seria ainda bem pior. E para finalizar, vou apenas, dentro desse contexto, contar uma brevíssima passagem de uma palestra do Rossano Klingen, que é um grande palestrante espírita e educador, que ele fala de uma situação em que ele estava dando uma palestra em um curso de evangelizadores infantis, e era um curso longo, o dia inteiro, e no intervalo do curso, teve um intervalo lá para o lanche, e acabado o intervalo, próximo da hora de retornar para a palestra, uma das professoras que estavam lá assistindo a palestra do Rossandro foi conversar com ele reservadamente e disse: olha, Rossandro, aqui no intervalo eu fui fazer uma ligação para meu filho, porque eu sou evangelizadora há muitos anos e trouxe meu filho para a evangelização junto comigo. Desde pequenininho ele sempre veio, mas infelizmente, Rossandro, ele cresceu e não teve jeito, ele não quis seguir esses ensinamentos que eu apresentei para ele. Ele se tornou um rapaz adulto que viajou para a Europa, adotou uma postura transexual e passou a se prostituir. Então eu liguei para ele nesse momento no intervalo e estava conversando com ele perguntando: meu filho, depois de tantos anos de evangelização que eu trouxe você, serviu para alguma coisa na sua vida? E o filho olhou para, olhou não, que estava no telefone, respondeu para ela dizendo: mamãe, eu quero dizer para a senhora o seguinte, eu sei que eu tenho uma postura às vezes equivocada, que eu poderia ter um comportamento mais regrado, mas eu garanto uma coisa à senhora, que até hoje eu só nunca matei ninguém, nem nunca me matei por conta das idas ao centro espírita, porque na evangelização eu aprendi sobre as consequências de matar alguém, sobre as consequências de cometer suicídio, e eu não quero passar por esse sofrimento tão grande. Então sim, serviu para evitar que eu fizesse coisa pior. Então, não desanimemos, você está fazendo tudo que pode para educar bem o seu filho, dando o amor e o limite na medida certa. Então continue nesse caminho, que uma hora a recompensa virá. Se não for nessa vida, em outra com certeza será. Que Deus abençoe a todos, fortaleça o ânimo de cada pai, de cada mãe, de cada pessoa responsável por uma criança que está nesse dia de hoje assistindo essa palestra. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, porque a maior grandiosidade que nós podemos produzir aqui na Terra é o plantio do amor e do bem nesses corações, porque apenas assim iremos realmente colaborar para a mudança do nosso planeta. Então, peço aí que deixe o seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e até a próxima. Fique com Deus e muita paz. Tchau.